Olha só. Irmão Samuel, diz para nós o que o irmão acha do evangelho no passado e o evangelho nos dias atual. Bem, acontece o seguinte, o evangelho no passado, o evangelho que eu tenho 68 anos e meio. Sim. Eu fui criado na época da ditadura. Sim. Então, no meu tempo, o meu pai me levava nas casas para fazer culto familiar, que era o costume da época, entendeu, Moisés? Era o costume da época. Hoje, nós estamos numa outra época do evangelho. Hoje nós estamos na época do celular, na época da internet, né? Então, o evangelho hoje tomou uma outra medida, né? Se nós fôssemos nos mantermos nos costumes da época da ditadura, né? Que o ancião fala e a palavra dele vale de uma forma... Hoje não. O ancião fala, uma criança contesta. Sim. Mas contesta dentro da palavra. Sim. E quando se contesta dentro da palavra, é diferente. Dentro da Bíblia. Então eu entendo que o evangelho hoje, as pessoas hoje elas se convertem por Cristo. Se convertem pelo amor que está no coração. E não mais conforme antigamente. Se você não batizar, você vai para o inferno. Exatamente. Se você não batizar, você perde a vida eterna. Né? Até hoje se falam isso. Sim. E quem sou eu para condenar alguém, dizer para alguém que se ela não batizar, ela vai para o inferno? Sendo que a água que lava os nossos pecados é a palavra de Deus. Nós batizamos porque nós somos imitadores de Cristo. Não é? Então eu entendo que o evangelho de hoje é muito mais liberto. Nós somos aqui de Alphaville. Aqui em Alphaville tem igrejas evangélicas com 5 mil fiéis. Numa igreja só? Numa igreja só. Né? Eu conheço uma igreja em Jandira que tem 4.500 fiéis. Olha só. Cadastrados, não frequentam o dia a dia. Eu fui numa igreja outro dia, da Batista, uma linhagem da presbiteriana em Jandira, conversar com o irmão lá, como que a igreja cresce, para falar de Cristo. Cheguei lá, o pastor da igreja me abraçou, me saudou com o Ósculo Santo. Eu fiquei assustado. Foi eu que batizei na Congregação Cristã do Brasil. E Deus chamou ele para ser pastor na presbiteriana. Está errado, irmão? Não. Otimamente. Não está errado. Então, hoje, o evangelho, a pergunta do irmão é o seguinte, a diferença do evangelho de antigamente e de agora. Exatamente. Eu acho que o evangelho hoje é muito mais solto. Sim. Né? Hoje o perdão é maior. Porque ainda semana, Deus fez saber de ligar para uma irmã que eu não a conheço, eu falei com o marido dela que eu conheço, ela eu não conheço, ela eu nunca vi, e ela estava numa angústia de alma, até contei para o irmão, Sim. uma angústia de alma, e falou, irmão Samuel, eu queria que alguém de fora, que não me conheça, ligasse para mim, para poder eu saber que Cristo está comigo. E essa irmã é da Cristã do Brasil. Olha só. Da Cristã do Brasil, essa irmã. E ela chorou, ficou feliz, mas Deus me deixou uma semana, Deus mexeu comigo uma semana para ligar para o marido dela. Olha. E acabou que o projeto de Deus não era com o marido, era com ela. Era com ela mesmo. Não é? Então, porque ele é meu amigo de infância. Então, irmão, revelação sempre houve, tem e haverá. Porém, o evangelho de antigamente era... Eu tenho uma prima minha que é da presbiteriana, e ela falou que, era da minha idade, ela falou que quando ela era criança, se olhasse para a televisão, era pecado. Ou passasse na praça, né, em frente à igreja católica. Se ficasse na pracinha, no meu tempo de criança, era pecado. Jogar bola, sim, era pecado, as crianças. Hoje, o meu neto joga no São Paulo. Olha só. Joga no São Paulo, ele é federado no São Paulo. Sub-9, mas é federado do São Paulo. Então, irmãos, nós temos prazer no esporte, o esporte salva. Sim. Pegar a mocidade, colocar eles no esporte e fazer um evento na igreja. Depois, nesse evento, aproveitar o momento e fazer um estudo bíblico, falar de Jesus. É maravilhoso. Maravilhoso. É hoje. O irmão Samuel, eu percebi que o irmão tem uma mente de um rapaz aí de 18 anos. Uma mente jovem. Olha só, Isaías, o que ele quis dizer. Então ele é a favor do esporte, onde de fato nós encontramos aí
muitos filhos de irmãos que é da igreja para casa, da casa para a igreja, somente isso, né? Então, irmão, imagina, olha só que bacana juntar essa moçada, levar para uma área de lazer, jogar um futebol, ter lazer também, porque antigamente, inclusive lá em Noroeste tem uma passagem dessa, o filho de um irmão nosso, né? Ele foi jogador do Corinthians também, depois passou por outros times, mas... Corinthians, que é mesmo. Olha só, pelo Corinthians, corintiano. Mas não sou corintiano. Não, bom demais, olha só. São Paulo conhece o Corinthians. Pois